Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui, em nome dos nossos professores, do nosso laboratório, da Rural, né? Você é daqui, então já está familiarizado. E agora eu vou começar a sua apresentação. Bom, o Diogo, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele também fez a residência em Patologia Clínica Veterinária. Ele atualmente é sócio proprietário e responsável técnico do Laboratório Veterinário de Análises Clínicas Zooanálises, que fica localizado em Volta Redonda. Seja muito bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, Agatha. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está entrando. Antes de mais nada, eu também quero agradecer muito, muito, muito mesmo o convite. Eu estou acompanhando todas as lives de vocês, não perco uma melhor do que a outra, profissionais incríveis, temas muito relevantes dentro da nossa rotina, tanto para nós patologistas, né, quanto para os clínicos que acompanham também, eu acredito, porque o exame laboratorial é parte da rotina de todo mundo, né? E eu fico muito feliz e muito grato de poder retornar à universidade onde eu me formei, onde eu fiz a residência depois, já apaixonado por patologia clínica, né? Então eu estou muito, muito feliz mesmo, muito grato por essa oportunidade que vocês estão me dando, pelo convite. Espero que o nosso bate-papo hoje seja bom para todo mundo, a gente consiga conversar bastante sobre o eosinófilo, que é um tema que particularmente eu gosto muito. Perfeito. E o nosso tema também é corriqueiro, a eosinofilia é corriqueira, e as pessoas sempre tendem a associar àquela infecção que eu não vou falar agora, né? Mas todo mundo já sabe. E aí sempre quando vem me perguntar, eu fico sempre assim, não é só isso, não é só isso, não é só isso. Então, acho que a gente podia começar falando o que é necessário ter em mente quando a gente pega o achado da eosinofilia no nosso hemograma. No nosso não, no animal que a gente está atendendo, né? Isso. Bom, para responder essa pergunta, eu já vou começar desmistificando, né? Quebrando um pouco essa ideia, como você acabou de mencionar, né? Quando a gente observa eosinofilia no hemograma, assim como para praticamente todas as alterações do hemograma, né? A gente precisa ter em mente que é uma alteração quantitativa que é parte de uma resposta que está acontecendo no organismo desse animal, né? Assim como qualquer outra alteração quantitativa do hemograma, eosinofilia por si só ela não é diagnóstica de absolutamente nada. Então, quando a gente se depara com eosinofilia, pode ser não, é errado e muitas vezes pode ser arriscado, inclusive, para o paciente, a gente vai discutir hoje isso ao longo da live, a gente assumir que eosinofilia significa verminose. Tá? Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Tá? A eosinofilia, ela é um sinal, ela é um indício que precisa ser investigado. E essa investigação, assim também como todas as alterações do hemograma, mas na eosinofilia particularmente, porque nem sempre a gente tem outros elementos dentro do hemograma que direcionam a gente para o diagnóstico dessa eosinofilia, indispensavelmente investigar a eosinofilia passa pela clínica. O primeiro passo de uma abordagem diagnóstica, né, da eosinofilia é um bom exame clínico, um bom histórico, uma boa anamnese, porque existem muitas possibilidades e só a eosinofilia e só a magnitude da eosinofilia também, né, às vezes a gente pensa que tem uma eosinofilia muito intensa, então de repente é uma doença mais grave, nem sempre também. Tá? Então, só a presença de eosinofilia e muitas vezes a intensidade dessa eosinofilia, elas não são suficientes para direcionar, né? Para a gente pensar, então, se tiver a partir de tantos mil, eu vou excluir algumas doenças, né? Se tiver 30 mil, eu vou pensar só nisso daqui. Infelizmente, a gente não pode ter esse raciocínio com eosinofilia, tá? E para começo de conversa, a gente não pode assumir, não pode pensar que eosinofilia é verme, né? É verminose, que ela pode indicar algumas outras situações que podem sim ser muito graves para o paciente.
Ainda que, como a gente vai discutir mais em detalhes daqui a pouco, sejam às vezes esses diagnósticos mais graves, eles sejam muitas vezes diagnóstico de exclusão, né? Não são tão frequentes na rotina, mas uma vez diagnosticados, são situações graves que às vezes podem levar o animal a óbito. E muitas vezes a investigação começa pela eosinofilia. Então, nem que seja para depois excluir, né, essa possibilidade, ou mesmo que depois seja para chegar à conclusão de que aquela eosinofilia, dependendo, né, muito do caso, depois de muita investigação, chegar à conclusão de que aquela eosinofilia não está trazendo nenhum problema para o animal, né? Tem até uma pergunta sobre isso que eu achei bem interessante. Quando chegar lá a gente vai discutir mais em detalhes. Mas até para excluir, até para definir que a eosinofilia não tem um significado de gravidade maior, precisa ser investigado. Não dá para se deparar com eosinofilia e simplesmente ignorar ou assumir que é verminose, tratar essa verminose e pronto, né? Então, assim, para a gente começar a falar de eosinófilo e eosinofilia, a gente tem que ter isso em mente. Achou eosinófilo, tem uma série de coisas que a gente precisa pensar, né? É errado a gente partir do princípio que é uma verminose e deixar por isso mesmo. Sim, perfeito. Acho que a gente pode começar até falando um pouquinho, para a gente entender, então, essa questão das células, né? Sobre a produção, a cinética e quais são os papéis fisiológicos desse tipo celular. Que aí eu acho que já começa a dar um direcionamento um pouco maior, né? Ótimo, ótimo. Sim, vamos lá. Então, os eosinófilos, eles são leucócitos, granulócitos, né, junto ali com os neutrófilos e os basófilos. Então, são aqueles leucócitos que são caracterizados por um núcleo segmentado e presença de grânulos citoplasmáticos. O eosinófilo, particularmente, né, aqueles grânulos de coloração rosa, alaranjada, que são bem característicos, né, que é o que dá o nome à célula. E eles são produzidos assim como os demais granulócitos na medula óssea, principalmente. Tá? Então, eles têm aquela sequência de maturação que a gente já conhece para o neutrófilo, né? Então, mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão e eosinófilo maduro. Toda essa sequência de maturação, ela é estimulada principalmente por 3 citocinas, que são a interleucina 3, a interleucina 5 e o fator estimulante de colônia de granulócitos e monócitos. Tá? Então, esse período de produção ele dura mais ou menos 2 a 6 dias. Após esse período, os eosinófilos deixam a medula óssea e a partir passa pela circulação por um período muito curto. O eosinófilo tem aí mais ou menos meia hora de duração no sangue. Caramba! No caso muito curtinho, né? Isso também até explica algumas... ajuda a gente a interpretar, né, algumas situações relacionadas a ele. É importante a gente ter esses períodos mais ou menos em mente também. E aí, deixando a circulação, ele deixa os tecidos. O eosinófilo é uma célula basicamente tecidual, tá? Então, até por isso ele tem não é a célula mais numerosa na circulação, como a gente sabe. E passa muito pouco tempo na circulação. A literatura fala que para cada eosinófilo circulante tem cerca de 300 no compartimento de reserva da medula óssea e mais ou menos isso também entre 100 e 300 nos tecidos onde esses eosinófilos habitam, digamos assim. Né? Então, para quais tecidos, principalmente, o eosinófilo migra? Trato gastrointestinal, trato respiratório e pele. Tá? Esses 3 são os principais. A literatura também cita outros tecidos, porque o eosinófilo, além das funções que a gente até está mais habituado a ouvir, né, e leva mais em consideração também para interpretar a eosinofilia, ele tem alguns papéis fisiológicos relacionados à homeostase e à manutenção, né, auxiliar a resposta imunológica de forma geral, que são papéis fisiológicos, independente de ter uma inflamação que vai de ter uma enfermidade que vai trazer alterações clínicas para o paciente. Então, a literatura cita órgãos e tecidos como timo, glândula mamária e útero,
além desses outros que a gente já citou, como locais de migração do eosinófilo, onde ele participa da manutenção da integridade desses tecidos e das respostas imunológicas, inclusive como uma célula apresentadora de antígeno. Então, independente da função inflamatória, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tem também essas outras funções biológicas, fisiológicas, independente de estar acontecendo alguma doença ou não. Tá? Então, ele migra para esses tecidos, independente de ter uma situação patológica, e nesses tecidos ele tem uma vida média mais ou menos de 2 semanas. Tá? Normalmente, os eosinófilos não recirculam, tá? Na ausência de uma situação patológica, eles, uma vez nos tecidos, eles não retornam, mas também tem descrição na literatura que, em situações patológicas, os eosinófilos podem sim retornar à circulação. Tá? Então, essa é a vida normal aí, a circulação dessas células dos eosinófilos. Tá? Eles são atraídos para esses locais, principalmente, de todos esses tecidos que eu mencionei. O mais importante é o trato gastrointestinal, tá? É onde tem a maior população de eosinófilos no organismo, e eles são atraídos para esses tecidos por citocinas que por aquela interleucina 5, daquelas 3 que eu acabei de mencionar, a interleucina 5 é a mais importante. Ela está relacionada com tudo, praticamente tudo relacionado com o eosinófilo, desde a produção até a saída dele para a medula óssea, quimiotaxia para os tecidos, a migração no tecido, aumento da vida desse eosinófilo no tecido. O próprio eosinófilo produz interleucina 5 para aumentar a própria sobrevida. Então, assim, é a principal citocina relacionada com essa célula, inclusive muitas vezes sendo alvo terapêutico para enfermidades eosinofílicas. Tá? Só para a gente ter uma dimensão do tamanho, né, da importância dessa molécula. E aí, os eosinófilos, então, exercem ali as funções deles, e eles são atraídos não só por essas interleucinas, aí principalmente a 5, mas diversas outras produzidas por células endoteliais, células presentes no tecido. Nesses tecidos, aí principalmente pele, o trato respiratório, o trato gastrointestinal, principalmente os mastócitos. Existe uma interação aí muito próxima entre essas duas células de regulação mútua das funções. Então, muitas substâncias produzidas e liberadas pelos eosinófilos interagem com o mastócito, tanto para estimular a sua função, como para modular a inflamação que é mediada pelo mastócito, né? Então, essa é basicamente a vida e a biologia do eosinófilo, normalmente. Perfeito. Agora a gente vai entrar na pergunta que não quer calar. Quais seriam os mecanismos envolvidos, então, na eosinofilia? Então, o eosinófilo, a eosinofilia, né, ela normalmente quer, de forma geral, ela quer dizer pra gente que assim como os outros leucócitos, essas células estão sendo demandadas em algum tecido, tá? Por algum motivo, seja ele qual for. Aí a gente já vai especificar daqui a pouco. Mas quando eu me deparo com eosinofilia no hemograma, a primeira coisa que tem que me chamar a atenção é se o eosinófilo está indo para algum lugar. Até porque ele é uma célula tecidual, né? E como todos os leucócitos, ele exerce a função dele no tecido. Então, se ele está passando pelo sangue, algum tecido está demandando com mais intensidade a presença dele. E que mecanismo promove isso? Tá? São 2 principais. A produção de interleucina 5. Tá? A interleucina 5 ela é produzida por linfócitos TH2. Então, respostas imunes que são caracterizadas pela proliferação desses linfócitos, esses linfócitos produzem interleucina 5, e essa interleucina 5, como a gente já viu toda a importância dela, vai promover a atração, a migração, aumentar a sobrevida desses eosinófilos. Tá? Então, potencialmente, toda doença que tenha a resposta TH2 como parte da resposta imunológica, ela potencialmente pode ser uma causa de eosinofilia. Tá? E é importante a gente chamar a atenção que a gente está falando hoje aqui de eosinofilia sanguínea.
né? Mas é importante a gente ter em mente também que, assim, nem sempre uma eosinofilia tecidual ela vai estar acompanhada por uma eosinofilia sanguínea, tá? Então, nem sempre a presença do eosinófilo no tecido, a participação, o recrutamento dele diante de um estímulo, ela vai necessariamente, obrigatoriamente, ser acompanhada com eosinofilia no sangue. Isso se deve, em parte, pela minha vida curta do eosinófilo na circulação. Dependendo do estímulo, do momento em que a gente faz esse exame, por mais que tenha o eosinófilo atuando ali no tecido, não obrigatoriamente vai ter eosinófilo em grande quantidade na circulação. Tá? Outro mecanismo de eosinofilia é a liberação de fatores quimiotáticos, aí, principalmente pelos mastócitos. Tá? Dentre os vários que ele produz, aí a gente tem a histamina. O mastócito, ele é uma célula sentinela, então ele está localizado nos tecidos que tem, principalmente nos tecidos que fazem essa interface entre, que tem maior possibilidade de contato com o antígeno proveniente do ambiente externo. Então, uma vez diante de um antígeno, né, ele produz, entre outras coisas, a histamina, que é um fator quimiotático muito poderoso para os eosinófilos. Tá? Então, a gente tem esses dois mecanismos principais como fonte de atração para os eosinófilos. Né? Então, se eu tenho qualquer problema num tecido em que esses mecanismos se desenvolvam, eu vou ter eosinófilo sendo recrutado e, consequentemente, eu posso ter uma eosinofilia observada no hemograma. Perfeito, perfeito. Já decifrou todas as dúvidas. E aí outra pergunta que, então, eu acho que agora já ficou meio óbvio, mas é só pra gente firmar mesmo, né? Porque que nem toda eosinofilia, então, significa verminose? Quais seriam as outras causas de eosinofilia? Então, apesar de eu querer falar muito das outras causas e que a gente tem que ter em mente, uma coisa que a gente não pode negar é que o eosinófilo, sim, tem uma participação importantíssima na resposta imunológica contra as parasitoses. E aí, antes da gente entrar nas outras causas, eu quero detalhar um pouco mais a atuação do eosinófilo nessas parasitoses. Porque quando a gente fala parasitoses, é algo muito amplo, né? Eu estou falando de ectoparasita, estou falando de hemoparasita, estou falando de endoparasitas. Então, assim, até para a gente conseguir raciocinar, até para pensar em parasitose, né, eu tenho que saber em qual parasitose eu estou pensando. Exatamente. Né? Qual parasita é esse? Porque os meios de investigação disso vão ser diversos. Então, eu preciso... Tá, estou aqui com meu eosinofilia e eu acredito que possa ser parasitose. Ok, mas qual parasitose? Né? E essa qual que eu estou pensando, ela realmente causa eosinofilia? Né? Então, o que a gente tem que pensar diante de uma suspeita de eosinofilia induzida por uma parasitose? Como a gente já viu que o eosinófilo é uma célula essencialmente tecidual, se eu penso numa eosinofilia causada por um parasita, eu preciso pensar, antes de mais nada, num parasita que esteja no tecido. Né? E aí, restringindo um pouco para verminoses, eu vou pensar em eumintos que tenham parte do seu ciclo, ao longo do seu ciclo, tenham um contato prolongado com esses tecidos onde os eosinófilos podem ser recrutados. Tá? Então, na prática, o que a gente pode pensar? Nas fases migratórias do ancilóstoma e do toxocara, tá? Girofilário, acantoqueilonema, também pode induzir eosinofilia. Um que a gente não vê muito na rotina, mas que a gente precisa pensar em gato, que é o Aelurostrongylus. Tá? Então, com relação a verminoses, esses são os principais. Tá? Algumas literaturas, enquanto eu estava pesquisando, né, para a nossa live aqui, eu vi que algumas literaturas citam, até também literatura humana, citam tricúris como uma causa de eosinofilia. E assim, considerando o mecanismo que a gente falou, né, o tricúris não tem uma... Né, o local de parasitismo dele e o ciclo dele acontece tudo no mesmo lugar, ali na luz do intestino. Então,
estou trazendo como informação porque algumas literaturas citam essa possibilidade, né? E além desse que eu falei, de Dilofilária, né? Claro que a gente não pode esquecer dela, com certeza. Também na fase da migração. Também, ou não? Oi? Coccídeos. Coccídeos. Coccídeos é a mesma coisa do tricores, né? Assim, via de regra, a gente não espera que coccidiose cause eosinofilia, tá? Mas eu encontrei também alguns livros-textos trazendo a informação de que o isóspora, especificamente o cisto isóspora, né, no caso, ele poderia sim ser causa de eosinofilia. Tá? Mas na prática, considerando todo esse ciclo aí de atuação, né, esse modo de atuação do eosinófilo, a gente não espera, não seria a nossa primeira suspeita diante de uma eosinofilia pensar em coccídeo. O que a gente tem que considerar também em relação às parasitoses gastrointestinais é que o fato da gente não encontrar, às vezes, no exame, não quer dizer que ela não esteja lá. Sim, né? Verdade. Então, às vezes, muitas vezes encontrar, encontrei um coccídeo aqui e o animal tem eosinofilia. Não quer dizer que ele tenha só o coccídeo. Quer dizer que você não encontrou ele naquele momento. Né? Uma coisa interessante sobre o toxocário ancilóstoma é que a gente espera encontrar eosinofilia nas fases migratórias do ciclo. Tá? E muitas vezes, dependendo do estágio da infecção, né, do grau de infecção do paciente, nas fases migratórias, se a gente for pensar no ciclo ali direitinho, a gente ainda não tem os adultos liberando os ovos nas fezes. Então, às vezes, a gente faz um hemograma, tem uma eosinofilia, pensa nessas parasitoses, faz o exame de fezes e não encontra. Entendi. Isso só significa que ainda não chegou o momento do ciclo dos ovos serem liberados. Então, a gente precisa também ter em mente, né, o período pré-patente de cada parasito, né? Para a gente entender por que não tem, né, naquele momento, os ovos nas fezes, né? Então, se eu só tenho o adulto no intestino, não vou ter eosinofilia nunca? Biologia não é matemática. Então, dizer que não vai ter também, a gente não pode afirmar. Mas a probabilidade de observar eosinofilia no hemograma é maior nesses períodos em que as larvas estão migrando pelos tecidos. E se a gente faz o hemograma, encontra eosinofilia, faz exame de fezes e dá positivo para esses eumintos, o que me diz é que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Possivelmente esse animal está se reinfectando. Eu tenho os eumintos adultos no intestino, mas ao mesmo tempo eu tenho migração de larvas pelos tecidos. Tá? Mas então, relatado às verminoses, o achado de eosinofilia, tá? Se eu fiz só um hemograma, deu eosinofilia e eu estou pensando em parasitose, tá? É indispensável associar esse meu raciocínio com algum achado clínico ou mesmo ausência de achados clínicos do meu paciente, né? Porque, por exemplo, se a eosinofilia é por causa de dirofilariose, não adianta eu fazer o exame de fezes. Né? Sim, verdade. Então, não adianta eu vermifugar e pronto. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Ectoparasitas também podem causar eosinofilia. Deixa eu ver se estou esquecendo uma coisa relacionada a isso. Não é esperado que os hemoparasitas causem eosinofilia. Tá? Não é esperado. Quando a gente encontra, a gente tem que lembrar que são... a gente tem que lembrar que são agentes transmitidos por carrapato e o carrapato é um ectoparasita que pode causar eosinofilia, né? Então, não necessariamente se a gente encontra eosinofilia no hemograma positivamente de um animal, né, confirmado, né, com hemoparasitose, essa eosinofilia está sendo causada primariamente pelo hemoparasita, tá? Então, lembrei o que eu ia falar. Associar a eosinofilia à parasitose e à verminose, né, mais especificamente, a gente tem que estar atento com a clínica, com o histórico, para saber como que a gente vai investigar, inclusive. Né? Se eu penso só em exame de fezes,
dependendo do que eu estou procurando, a técnica é diferente. A quantidade de amostra é diferente, né? A frequência de coleta para aumentar a chance de encontrar esse parasita é diferente, né? Então, se eu penso em Aelurostrongylus, eu vou fazer uma técnica. Se eu estou pensando no Toxocalium ancylostoma, é outra técnica, né? Então, eu tenho que ter isso em mente, inclusive conversar com o laboratório. Porque se o laboratório recebe uma amostra de fezes com pedido de exame coproparasitológico, na maioria dos casos, pelo menos o que eu observo, é que os laboratórios, quase sempre os laboratórios comerciais quem escolhem as próprias técnicas, né? E essas técnicas, elas geralmente têm um alcance, né, amplo, né? A maior parte, né, as técnicas que se usam normalmente nos laboratórios são aquelas técnicas de concentração quase sempre por flutuação, né? Isso, centrífugo flutuação. Centrífugo é quase raro, é mais flutuação, né? As duas técnicas atingem o objetivo, né? Mas assim, dependendo do parasita, não é a técnica mais indicada. Então, se o clínico não indica a suspeita ou não conversa com o laboratório, olha, eu estou mandando uma fezes de um paciente, mas a minha suspeita é essa, ele tem essas alterações. Porque às vezes aquela técnica de centrífugo flutuação ou de flutuação, ela não vai ser suficiente, não vai identificar mesmo. Tá? E aí vai interferir na sua decisão, vai interferir no tratamento e não vai resolver o problema, né? E em última análise, se eu acho que é um parasita, um euminto parasita, e o proprietário não vai pagar um exame de fezes, eu não vou fazer um exame de fezes, a minha opção é tratar, eu tenho que tratar. Não adianta. E a minha suspeita é um euminto parasita. Então, o mínimo que precisa ser feito é repetir o exame depois. Para ver se... Né? Não dá para simplesmente não investigar, tratar com base só naquele achado e deixar para lá. Porque se não for a causa do problema, a eosinofilia vai continuar lá, o problema de base vai continuar acontecendo e muitas vezes só vai ser identificado quando o animal apresenta um problema, um sintoma clínico primariamente relacionado com aquele problema aí já causado pela eosinofilia, pela infiltração de eosinófilos, né, no tecido. A gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, com relação à parasitose, eu quis me prolongar um pouco para ficar bem claro qual é a situação do eosinófilo, que sim, é uma causa importante, sim, é uma causa comum, sim, que precisa ser investigada, mas investigada da maneira correta, até para ser excluída, né? Porque se não for eosinofilia induzida por um parasita, por um euminto parasita, então vamos partir para outras causas de investigação, né? Sempre, claro, associando com a clínica, porque todo exame ele tem as suas limitações, então a gente precisa sempre associar com a clínica, né? Então eu preciso também pensar no histórico. Eu estou pensando em verminose, mas qual é o histórico desse paciente? É um filhotinho? É um animal recém-resgatado da rua? Ou é aquele poodle que não pisa nem na calçada da rua? Então, qual é a real chance, do ponto de vista clínico, considerando o histórico desse paciente, qual é a chance desse resultado ser definido, ser causado por uma eumintose, né? Então, precisa ter todos esses pontos em mente, tá? Mas isso foi a parasitose. Perfeito. Tá? Acho que a gente pode começar as perguntas, então, que aí você até acaba... desenvolvendo mais. Desenvolvendo mais, tá certo? Pode. Aí depois a gente pode até fazer algumas perguntas que mandaram aqui, e aí o pessoal da minha equipe aqui já tá anotando, e aí a gente faz no final se der tempo, tá bom? Ok. Vamos começar então com a primeira pergunta. Quando realmente considerar uma eosinofilia, as discretas precisam ser levadas em consideração? Gostei muito dessa pergunta, porque dá margem para a gente discutir ela e um outro assunto bem próximo ali relacionado. Bom, quando considerar uma eosinofilia? Sempre. Tá? Por quê? Talvez a pessoa que perguntou esteja querendo dizer assim, foi um pouquinho acima da referência, né? Para cão,
o máximo o limite superior é 1.200, 1.250, se eu não me engano. Eu peguei o meu eosinofilia de 1.300, 1.400, eu preciso me preocupar com isso? Até para você saber se você se preocupa ou não com isso, você tem que associar isso com todo o quadro clínico desse paciente, tá? Por quê? Se é um animal que chegou para você sem nenhum sintoma, você fez um hemograma ali de rotina e você se deparou com essa eosinofilia discreta, você precisa pensar que talvez esse animal... Primeiro, talvez ele tenha alguma coisa que ainda não tenha sintoma. E aí essa eosinofilia está sinalizando que você precisa investigar o que é, tá? E aí as causas principais, tá? As primeiras coisas que a gente vai excluir como causa de eosinofilia. Parasitose nós já falamos. Doenças alérgicas, tá? Que o eosinófilo tem uma participação muito grande. Não só a participação como mediador da reação de hipersensibilidade, como em algumas situações, como na asma, ele é parte do problema que a asma causa. Tá? Afecções cutâneas, afecções gastrointestinais. Tá? Por que isso? Porque esses são os tecidos, são tecidos ricos em mastócitos. E o mastócito libera muitos quimiotáticos para eosinófilos. Então, a gente precisa ter em mente essas três coisas que são as causas mais comuns de eosinofilia, para excluir. Tá? E isso pode ser, às vezes, excluído só com histórico, é suficiente. Muitas vezes requer outros exames para ser excluído. Tá? Então, essas situações elas precisam ser levadas em consideração diante de uma eosinofilia. Pensei em tudo isso. Considerei tudo, fiz um exame físico ok, meu histórico também, pensei, investiguei aqui, não tem nenhuma causa aparente para a sua eosinofilia. Não acho que isso tenha significado. Então, o que eu sugiro é repetir esse hemograma em 7 dias. Lembrando lá que aquele período de produção de eosinófilo, de 2 a 6 dias, se essa eosinofilia é algo transitório, tá? Por algum motivo que não vai trazer nenhum problema para o animal, e o organismo mesmo vai se resolver sem que precise nada ser feito, em uma semana é um tempo suficiente para você repetir aquele hemograma e não tá lá mais a eosinofilia. Tá? Outra coisa que a gente precisa ter em mente com relação ao valor de referência. A gente sabe que o valor de referência ele é 95%, né, da população, sadia, né, etc. Sempre tem 2,5 para cada lado, né? Os que vão estar abaixo desse limite e os que vão estar acima. E os valores de referência que a gente usa hoje, né, ou que a maioria dos laboratórios usa, eu sei porque o meu TCC da residência foi sobre valores de referência, né? E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, né? E aí quando a gente vai rastrear da onde que vem, né, os intervalos que a gente usa, eles são lá da década de 50, 60, desenvolvidos para populações de canis, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente também que, de fato, aquele paciente pode ter valores que são normais para ele. Individual, só que até essa situação, ela é exclusão. Eu não posso concluir isso com um hemograma. Tá? Então, eu até ouvi numa live aqui, eu acho que foi do Fabrício, se eu não me engano, de que o melhor valor de referência é o próprio animal saudável. Né? Exatamente. A situação ideal é fazer vários hemogramas, por isso que a gente precisa estimular o check-up, a consulta de rotina, os exames de rotina, porque resultado normal, dentro do valor de referência, também é resultado. Né? E isso vai me criar uma base de informações para esse paciente. Qual é o normal? Qual é a contagem normal de eosinófilos desse paciente? Se a contagem de eosinófilos normal dele é 300, 1.000 é eosinofilia para esse paciente. Né? Então, não é? Então, aquele deu 1.300 de eosinófilo. Mas se o normal daquele paciente é 100, nossa, 1.300 é muito. É muito. Né? Então, por isso que a gente não pode descartar logo de cara. Essa eosinofilia aqui está discreta, vou deixar para lá, né? No mínimo, se você acha que não é nada, não, esse animal não tem nenhuma doença, eu acho que isso aí pode ser o normal dele. Não deixa de repetir.
dá 7 dias e repete esse hemograma e observa. Se a eosinofilia estiver lá ainda, aí de fato não pode evitar a investigação, tá? Mas no primeiro momento tem que considerar essas situações que eu mencionei. Perfeito. Ótima explanação. Eu até tenho uma dúvida. Eu acho que já ouvi falar também que na parte de trato respiratório eles também estão em grandes quantidades. Então, em alterações respiratórias eu também posso ter, né? Pode ter. Qualquer tecido que a gente sabe que seja rico em mastócito, ele pode cursar com... Qualquer afecção nesses tecidos, ele pode cursar com eosinofilia. A gente pode esperar sim. Vamos para a pergunta número 2. A pessoa disse que já observou na lâmina eosinófilos com núcleo em formato de rosca. Parecido neutrófilo, né? Um animal que tinha uma eosinofilia intensa. Ela queria saber qual o significado desse achado. Então, não tem muita informação na literatura disponível sobre alteração morfológica de eosinófilo, né? A observação do que a gente chamaria de um desvio à esquerda não é incomum de ser observada em animais com eosinofilia e ela pode ter o significado que ela tem nos neutrófilos, tá? Uma demanda maior por essas células nos tecidos, tá? Quando eu li essa pergunta eu até achei interessante porque na semana passada eu também achei um eosinófilo em rosca e eu nunca tinha visto. Muito bonitinho. Tirei muitas fotos, achei muito legal. Só que o que me chamou a atenção? Eu observei esse eosinófilo na capa, quando eu estava fazendo a pesquisa de hemoparasitas que o clínico tinha pedido. E me chamou a atenção que assim, mais de 90% dos eosinófilos que eu estava vendo na capa eram eosinófilos imaturos. Bastões, né? Só tinha um em rosca, só tinha esse que eu achei, depois eu não vi outros. Mas o hemograma desse animal, ele não tinha eosinofilia. Ele tinha 3% de eosinófilo. Esses 3% de eosinófilos eram eosinófilos bastões, mas quantitativamente eles não tinham nenhuma alteração. Essa alteração bem específica que a pessoa perguntou, né, do núcleo em formas de rosca, seria uma alteração um pouco mais atípica, né, que pesquisando para a nossa live, o que, até associando com a informação que ela trouxe, que foi no meu eosinofilia intensa, tá, eu pensaria nesses casos ou numa situação aí um pouco mais preocupante, tá? Porque essas alterações morfológicas, elas podem, associadas com eosinofilia muito intensa, elas podem sim fazer a gente pensar numa síndrome hipereosinofílica ou mesmo numa leucemia eosinofílica, que são condições raras, tá? Vamos deixar isso claro, não são condições comuns da nossa rotina, mas que são condições mais graves, tá? Então, se a gente vê essa célula junto com uma eosinofilia muito intensa, a gente precisa investigar se existe essa possibilidade, tá? Mas a gente sabe também, né, de ver esses desvios à esquerda, né, que às vezes pode não ter nenhuma relação. Então, se eu ver só essa célula, claro que não é uma coisa típica que a gente observa toda hora, então é sempre válido entrar em contato com o clínico, né, o que está acontecendo, eu ver essa célula aqui, né, para ajudar um pouco a direcionar o diagnóstico. Mas, infelizmente, na literatura ainda não tem informações muito sólidas sobre o significado dessas alterações. Essas coisas um pouco mais bizarras, né, eu achei, né, eu encontrei em artigos, em relatos de caso que descreviam síndromes hipereosinofílicas. Perfeito. Na verdade, eosinófilo não tem tanto estudo, né? Tanto para a questão funcional, exato, que todos os a maioria das literaturas falam assim, outros mecanismos a esclarecer, porque eu não tenho muito estudo aqui que fala sobre essas células, eu fico até meio desapontado. Eu estava lendo um artigo essa semana, de medicina humana, desse ano de 2020. E era um artigo de revisão sobre a fisiologia e o papel do eosinófilo nas enfermidades, em que o autor falava justamente isso. Muitos mecanismos envolvendo eosinófilos não estão esclarecidos. Então você vê, e em medicina humana tem muita literatura, né? Quando eu fui pesquisar, a gente encontra muita literatura, principalmente relacionada a pesquisas em doenças respiratórias, né? Que tem papel no envolvimento de eosinófilos. E você vê, se em 2020, um artigo de revisão de medicina humana
diz que tem muita coisa para descobrir, imagina pra gente, né? Imagina na medicina veterinária o que mais que os eosinófilos podem fazer. Exatamente. Aí, tá vendo, gente? Mais gama de estudos pra gente, né? Vamos investigar. Vamos agora para a pergunta número 3. A pessoa gostaria de saber qual a relação da eosinofilia com a bronquite. Então, a relação é essa que a gente já descreveu, né? O trato respiratório é rico em mastócitos e qualquer inflamação no trato respiratório pode acarretar a presença de eosinofilia. Então, uma bronquite, seja ela alérgica ou não, ela pode cursar, sim, com eosinofilia. Então, a relação é essa. Perfeito. Pediram até esse artigo, depois a gente pode ver se tem disponível e a gente deixa disponível para as pessoas. Sim. Eu vou ver direitinho, não lembro o nome do autor agora, porque eu baixei no celular, e o celular baixa com número, com código, sei lá. Eu não gravei o nome do autor, mas eu tenho eles, eu te mando sim para disponibilizar para o pessoal. Pode deixar. Tá ótimo. Vamos lá. Perguntaram quais seriam os principais riscos que o animal pode apresentar no caso de uma eosinofilia muito acentuada. Sim, muito boa essa pergunta também, porque aí é aquela situação que o eosinófilo deixa de ser parte da solução e vira parte do problema, né? Não é uma relação obrigatória, tá? Essa eosinofilia acentuada, a literatura chama de hipereosinofilia, né? Que não necessariamente também não é sinônimo de síndrome hipereosinofílica, tá? São coisas diferentes. Então, assim, só para a gente ter uma ideia numérica, a literatura, pelo menos para cães e gatos, ela cita hipereosinofilia como contagens acima de 5.000 eosinófilos, tá? E elas podem aparecer em qualquer enfermidade que curse com eosinofilia, tá? É aquela situação que eu falei no começo, que a magnitude da eosinofilia não necessariamente fecha diagnóstico. É claro que quanto maior a eosinofilia, a gente começa a ficar mais preocupado, né? Sim. Mas não quer dizer que um animal com toxocara não possa ter uma contagem altíssima de eosinófilo, por exemplo, tá bom? Mas qual é a consequência? Mas respondendo a pergunta então, qual é a consequência de a gente ter uma eosinofilia acentuada? Porque essa eosinofilia acentuada, ela pode estar sinalizando que existe uma infiltração maciça de eosinófilos em algum tecido e essa infiltração ela pode causar danos ao tecido. Porque os grânulos dos eosinófilos, tem uma pergunta sobre isso também, então eu vou deixar para detalhar daqui a pouco. Os grânulos dos eosinófilos produzem um monte de cores, um monte de proteínas, né? Que são as responsáveis pelas funções, né, dos eosinófilos nos tecidos. Então, o eosinófilo ele tem a atuação não só contra parasitas, mas também contra fungos, bactérias, vírus, e toda essa gama de atuação se deve ao conteúdo desses grânulos, né, dos eosinófilos. Só que esse conteúdo, para a tristeza, né, da pessoa, né, do organismo, eles não são específicos. Eles danificam os tecidos também, né? Então, se tem uma infiltração muito excessiva de eosinófilo no tecido, existe o risco de que o conteúdo desses grânulos dos eosinófilos ele danifique o tecido. E o animal vai ter um problema relacionado a esse órgão, mas que foi causado pela infiltração dos eosinófilos, né? Então, o eosinófilo produz substâncias que participam da formação de radicais livres, de radicais do oxigênio, então destroem células do epitélio respiratório, na asma isso acontece. Então, o risco é esse, né? Assim, diretamente, tá? A eosinofilia, ela sinaliza essa possibilidade, tá? Se eu tenho uma eosinofilia muito intensa, é possível que eu, consequentemente, tenha uma infiltração muito maciça em algum tecido, e essa infiltração maciça ela pode causar disfunção e destruição desse tecido no organismo. A literatura, inclusive, cita que quando essa infiltração e esse problema, essa infiltração é no coração,
as lesões, inclusive, podem ser irreversíveis. Então é importante a gente estar atento para investigar, porque realmente pode ser problemático, tá? Mas o significado, o que uma eosinofilia intensa fala pra gente é que existe esse risco. Perfeito. Então, estavam até brincando aqui sobre a questão do basófilo andar junto com o eosinófilo, que ele não tem muita personalidade. Você quer comentar sobre isso? É verdade, sim. Então, o basófilo, eu vi até, eu estava vendo os comentários também, eu vi até que comentaram, se esquece do eosinófilo, imagina o basófilo, né? Coitado. E é verdade, né? Porque o eosinófilo, muitas vezes, o eosinófilo já não é a célula mais numerosa da circulação. Imagina o basófilo, né? Que o intervalo de referência é raros. Então, daí você já imagina, né? O basófilo, ele é uma célula que também interage muito com o mastócito e com o eosinófilo. Tem participação nas reações de hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade que a gente está falando aqui é a hipersensibilidade do tipo 1. Tá? Que acontece principalmente nas reações alérgicas, nas doenças alérgicas. Então o basófilo também tem participação nessas reações, interagindo ali com o eosinófilo e com o mastócito. Mas é muito difícil caracterizar, né? Porque quase nunca ele aparece na circulação. Como o intervalo de referência é raros, às vezes um basófilo é basofilia. Basofilia. Né? É verdade, eu vou ver direto. Aí é o caso, aí, né? Aí é realmente o caso da gente, quase sempre, quando um hemograma todo normal, tem lá um basófilo, né? Por acaso apareceu lá, né? Ele resolveu se mostrar. E não tem mais nada, né? Não tem como a gente fazer uma associação. Tá? A gente pensa num significado clínico para a basofilia quando ela vem junto com a eosinofilia. Perfeito. Na rotina, muito que eu já observei é dirofilariose. Quando tem eosinofilia, alguns casos a basofilia vem junto, acompanhando. E aí a gente pode ter a questão da hipersensibilidade, né? Mas o basófilo sozinho, realmente difícil. Eu vejo muito gato fazendo eosinofilia e aí vem acompanhado de basofilia. Isso. Eu vejo bastante. Isso. Eu já vi alguns gatos com basofilia sem eosinofilia e com uma contagem até maior do que 1, tá? Mais do que 1%, né? Só que cai na mesma coisa, né? Como o intervalo é raros, fica difícil você caracterizar uma basofilia importante sem realmente ter uma referência numérica. Entendeu? Verdade. Cavalo também tem bastante basofilia. Cavalo a gente pega bastante. Sim. Eu acho que será que dá tempo de eu fazer a pergunta 4? Ou você acha melhor a gente encerrar? Não, faltam 10 minutos para a live cair. Pode fazer, dá tempo. Dá tempo. Tá, então vamos lá. Quais seriam... 4 eu já fiz. 5. Poderia comentar sobre a relação do uso de corticoide sobre a contagem dos eosinófilos? Sim, o corticoide ele causa eosinopenia, né? Por que isso? Porque ele tem um efeito inibitório tanto sobre linfócitos, que produzem a interleucina 5, que vai atrair o eosinófilo, né? Como ele também tem efeitos inibitórios sobre alguns fatores quimiostáticos dos mastócitos. O corticoide ele inativa a histamina. Então, a consequência final desse efeito é uma eosinopenia. Porque é aquilo, né? Já não tem muito eosinófilo na circulação, né? O corticoide vai lá, ainda derruba. Isso aí, tanto o corticoide endógeno quanto o corticoide exógeno, né? A corticoterapia, né? E aí eu já aproveito o gancho para falar do inverso. No hipoadrenocorticismo, o que a gente espera é que tenha uma eosinofilia junto com linfocitose. É uma das causas também que a gente pode considerar. E aí, se eu vejo linfocitose junto com a eosinofilia, um dos diagnósticos diferenciais é o hipoadreno, né? E aí, obviamente, o hiperadrenocorticismo ele vai cursar com a eosinopenia, né? Porque a gente falei do uso de corticoide, né? O uso terapêutico, mas o animal com hiperadrenocorticismo, aí já seria o corticoide endógeno, ele também cursa, né? Então é aquele hemograma
aquele leucograma de estresse, né? Que a gente vai observar lá a eosinopenia junto com a linfopenia. Então, a relação do corticóide com o eosinófilo é essa. Se tem muito, eu vou ter eosinopenia. Se eu tenho pouco ou não tenho, eu vou ter a eosinofilia, né? Sim. Eu vou botar essa pergunta só para comentar também que a contagem dos eosinófilos ela sofre interferência da variação diurna do cortisol, tá? Então eu vou ter menos eosinófilos circulantes de manhã, que é quando eu tenho o pico do cortisol. E mais à tarde no final do dia. Então, até para interpretar a contagem, eu preciso ter isso em mente. Qual foi a hora que eu coletei o exame, né? E ver aquela alteração. Porque no caso do eosinófilo, para acompanhar, eu tenho que ter isso em mente. Perfeito, é verdade. Você acha que a gente sai agora, então, para voltar para o próximo? Porque o próximo é sobre grânulos. Não, perguntaram sobre um caso específico, que eu não sei se você conseguiria, acho que dá para responder. Perguntaram que tinha um gato com neutropenia. E ao mesmo tempo ele apresentava eosinofilia e linfocitose. E aí perguntaram o que poderia ser. Então, quantos minutos a gente ainda tem? 7. Tá, você acha melhor fechar? Não, dá tempo. Vamos lá. Considerando essas 3 alterações juntas, tá? E uma doença que pode induzir a eosinofilia e as consequências que ela pode causar, seria o FeLV. Tá? O FeLV, pela indução de neoplasias que ele pode causar, principalmente neoplasias de linfóides, ele também pode induzir a leucemia eosinofílica, tá? Então, se eu tenho uma proliferação neoplásica que já está comprometendo a medula, né, uma proliferação neoplásica linfocítica, da linhagem linfocítica, eu posso comprometer a produção dos neutrófilos e ter uma neutropenia. Eu posso ter uma eosinofilia como resultado da produção da interleucina 5 por esses linfócitos neoplásicos. Então eu posso ter esse panorama aí no hemograma. Seria o que eu pensaria, assim, foi a situação que eu imaginei, né? E aproveitando para citar aí o FeLV também como uma possível causa de eosinofilia. No FeLV a gente pega bastante aqui. É um animal já naquela forma progressiva, né? Já tem linfócitos atípicos com eosinofilia. E aí a gente vai fazer essa associação agora com o IL-5. Isso! Vamos então para número 9. Quais os tipos... Quais os tipos de parasitemia, então, que não cursam com eosinofilia? Então, quando eu penso em parasitemia, eu penso em parasita no sangue. Aí, quando eu li essa pergunta, eu quis pensar em hemoparasitose. Vamos reverter, sobre parasitose. Não sei se a pessoa quis perguntar sobre hemoparasitoses, é aquilo que a gente já falou também, tá? E as parasitoses que cursam com eosinofilia também são aquelas que a gente já descreveu, né? Seriam as mais importantes para a gente pensar. Vamos lá. Perguntaram, eu costumo observar animais com tumor venéreo transmissível apresentando eosinofilia. Poderia ter alguma explicação para isso? Sim, foi ótimo, porque já vamos emendar aqui em outra causa possível de eosinofilia, tá? Como a gente falou, né, o eosinófilo tem uma relação íntima com o mastócito, que é uma célula sentinela, principalmente de superfícies que façam contato com o ambiente externo. E isso inclui as vias geniturinárias, tá? Então, também uma inflamação do trato geniturinário, ele pode cursar também com eosinofilia, e aí já aproveita aqui para incluir a piometra nisso, tá? Cadelas com piometra podem ter eosinofilia. Então, quando se deparar com esse achado, não precisa pensar que é piometra mais verme, mais verminose.
Tá? Realmente faz parte da resposta por ser um tecido rico em mastócitos. Tá? Sim. Então, sim. Então, a relação seria essa, né? A inflamação ali no local pode induzir a presença de eosinofilia, sim. Perfeito. A gente vê bastante. Inclusive, durante o tratamento desses animais com a vincristina, e aí eu já vi, tipo, animais... Eu lembro que ia na rural, era um animal que era o pai e o filho. Eles tinham o mesmo nome. E aí eles faziam o tratamento, então, não sei quanto tempo eles iam sempre para fazer o hemograma. E aí, cada semana ia aumentando. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei se, por exemplo, tem uma associação até da medicação induzindo um pouco mais a proliferação dessas células. Eu até precisava pesquisar. Porque, em si, só a patologia já cursa, né? Mas como eles já estavam em tratamento, eu não sabia se era o efeito também do tratamento. É possível, é possível. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho na pergunta que fizeram também. Que tem uma pergunta relacionada a isso. Perfeito. Vamos lá, essa pergunta é muito boa. Inclusive, eu tenho um pouquinho de dedo na pergunta. Quando desconfiar que a eosinofilia em questão pode estar relacionada a um quadro de leucemia eosinofílica? E como que eu confirmo esse diagnóstico? Então, ótima pergunta. Como desconfiar? Tá? Uma das características da leucemia eosinofílica é uma contagem altíssima de eosinófilos na circulação. Tá? Contagem absoluta. É muito difícil, na prática, e às vezes não dá para diferenciar leucemia eosinofílica, principalmente se for leucemia eosinofílica crônica, tá? Síndrome hipereosinofílica e reação leucemoide eosinofílica. Foi um conceito que eu achei num artigo que eu estava lendo hoje mais cedo, é um artigo até mais antigo, mas eu achei muito interessante por ser um artigo de revisão e trazer uns conceitos bem legais. Se quiser depois, eu posso compartilhar também. E porque são situações caracterizadas por contagens muito altas na circulação. Tá? O que vai diferenciar? A reação leucemoide eosinofílica, ela tem uma causa. Tá? Então, eu vou ter uma contagem muito alta na circulação, que até pode me fazer pensar, porque como o nome já diz, leucemoide, né? Me faz pensar em leucemia. Mas tem uma causa. Se eu investigar, eu vou encontrar essa causa, vou tratar e vai resolver. Tá? A síndrome hipereosinofílica e a leucemia eosinofílica, elas são mais difíceis de diferenciar. Tá? O que poderia ajudar a concluir esse diagnóstico? Presença de células imaturas na circulação. E aí, numa quantidade desproporcional, tá? Entre células maduras e imaturas. E observação de células blásticas, e aí também envolve mielograma. Tá? Só com hemograma não dá, principalmente se for uma leucemia crônica. Né? Pode ser que eu só tenha eosinófilos maduros na circulação. E aí realmente não tem como saber. Tá? Então, são duas coisas que ajudariam a diferenciar. Eu estava lendo um artigo também sobre um relato de casos, aí já era um relato de casos de síndromes hipereosinofílicas. Mas, enfim, ele discute, né, sobre essa diferença, né? Os autores discutem sobre essa diferenciação. E aí, além da observação dessas células imaturas, da observação de células imaturas desproporcional à quantidade de células maduras, a realização de mielograma para observar, né, se tem blastos e fazer essa avaliação, seria a dosagem de imunoglobulina E e análise de cariótipo. Tá? Eu confesso que na prática eu não sei como isso seria feito, onde isso seria feito, se isso está disponível facilmente. Tá? Essa coisa da análise do cariótipo, porque seria possível avaliar a partir desse exame se tem alguma alteração neoplásica ali envolvida. A dosagem de imunoglobulina E, ela seria importante porque um nível alto dessa imunoglobulina, ela caracterizaria uma indução por algum antígeno. Ainda que esse antígeno não chegue a ser identificado. Tá? Nesses relatos de caso que ele descreveu, num dos casos,
Minto, nos 3 casos tinha imunoglobulina aumentada, imunoglobulina E aumentada. Mas em nenhum deles ele conseguiu identificar a causa, né? Não conseguiu localizar um antígeno. Mas a presença de imunoglobulina E sugere uma resposta de hipersensibilidade exacerbada induzida por algum antígeno. Tá? Entendi. Então, somando esses achados, né, a gente poderia diferenciar, mas realmente é muito difícil. E pode ser que chegue num ponto que, de fato, não dê para diferenciar. Essas síndromes, a síndrome, tanto a síndrome mesma quanto a leucemia, você sabe se existe uma predileção por algum tipo de raça ou espécie de animal? É mais comum? Tem sim. No caso dos cães, Rottweilers são mais predispostos a desenvolver essas síndromes. A Juliana colocou aqui biópsias. Sim, Ju, biópsias, com certeza. Eu falei mielograma, mas biópsias. E aí, para caracterizar, na verdade, o diagnóstico, né, diferencial, ele anda muito junto, né? Porque a gente faz os exames para investigar, para diferenciar uma da outra, porque só pela contagem de eosinófilos realmente não dá, tá? A gente desconfia quando a gente observa uma contagem muito elevada, mas só com isso não dá para diferenciar. Isso, na síndrome hipereosinofílica. Porque... seria biópsia de onde? A síndrome hipereosinofílica. Seria biópsia de onde? Biópsia dos tecidos onde houver suspeita de infiltração de eosinófilos. Tá? E aí essa suspeita, ela vem... pode ser pelos sinais clínicos, porque normalmente os sinais clínicos eles estão relacionados com o órgão acometido, e exames de imagem também mostram um espessamento, às vezes de parede de órgãos, e às vezes formações mesmo que lembram tumores. Então, exames citológicos e histopatológicos dessas alterações também ajudam a identificar. Tá? E aí os órgãos que têm mais descrição na literatura de estarem afetados, o trato gastrointestinal, baço, fígado, linfonodos, medula óssea. Eu acho que eles são os 5 principais, tá? Então, e aí geralmente em exames de imagem a gente consegue observar para direcionar de onde que vai ser feito, né? A biópsia ou o exame citopatológico. Então, caminha muito junto o diagnóstico diferencial dessas 2 alterações. Tá? E os Rottweilers são mais predispostos, porque aí já até é bom que, de certa forma, volta um pouquinho naquela primeira pergunta lá. Algumas raças elas são predispostas a contagens mais altas de eosinófilos mesmo. E o Rottweiler está entre elas, tá? Então, Rottweiler, Husky Siberiano, Malamute e Cavalier King são raças que são descritas em literatura que têm maior predisposição a essas contagens mais elevadas e, consequentemente, a essas alterações, a essas síndromes hipereosinofílicas. Tá? Eu estava lendo até um relato hoje mais cedo em que um Rottweiler foi identificado com síndrome hipereosinofílica, foi tratado, teve remissão, melhorou. A eosinofilia no hemograma não cedeu. Ele continuou com a eosinofilia mesmo depois. E cerca de 1 ano depois, eles conseguiram fazer hemograma da mãe desse cachorro. E ela também tinha eosinofilia. Sem nenhuma alteração. Será que não era uma contagem normal para ele? Pois é, sem nenhuma alteração. Então pode ser uma predisposição racial, mas que tem aí um componente genético envolvido. E não era uma contagem baixinha, não. Se eu não me engano, no artigo era 3 mil e pouco, 4 mil e pouco. Não era um pouquinho, não. Entendeu? As contagens da mãe eram altas. E sem nenhuma alteração clínica. Caramba. Tá? Então existe essa predisposição racial, sim. Perfeito. Vamos para a pergunta 12, que também é legal. O que seria a síndrome hipereosinofílica idiopática? E se ela é comum em veterinária? Foi aqui que você falou anteriormente? Tá? A definição de síndrome hipereosinofílica é o quê? É uma contagem elevada de eosinófilos na circulação associada com infiltração eosinofílica em órgãos-alvo. Esses órgãos que a gente acabou de mencionar, tá? Importante mencionar que é uma contagem alta de eosinófilos
recorrente, tá? Sustentada, sem uma causa definida. Aí é o que dá o caráter idiopático, né? Então, qualquer doença que curse com eosinofilia, desculpa, eventualmente pode cursar com hipereosinofilia. Essa contagem muito elevada, tá? Mas não necessariamente isso vai ser clinicamente falando, uma síndrome hipereosinofílica. É importante separar, tá? Para quando a gente tiver observar isso no hemograma, a gente de repente não se desesperar achando que esse é o problema, tá? Sim. E não é uma enfermidade comum em medicina veterinária. Não existe um exame que vai te dizer, olha, é síndrome hipereosinofílica. Então, requer um trabalho aí extensivo de exclusão de causas. Muitas vezes é um diagnóstico de exclusão, tá? A síndrome hipereosinofílica. E de repente você investiga e acha que é alguma coisa, trata, não melhora, né? É realmente ao longo do tempo. Não é com um hemograma que você vai resolver essa situação, tá? Fez uma vez, de repente você vai investigar um pouco mais de histórico, possíveis, né, outras coisas clínicas que não foram investigadas. E aí vai indo, né, até realmente você chegar à suspeita. A contagem alta chama a atenção e inclui isso como diagnóstico diferencial? Sim. Tá? Mas um caráter importante da síndrome hipereosinofílica é que é algo sustentado ao longo do tempo. Em medicina humana eles falam de 6 meses. Tá? É uma eosinofilia que você observa ao longo de 6 meses para você poder pensar que se trata de uma síndrome hipereosinofílica. E claro, ao longo desse período investigando as causas. Né? Não vamos ficar esperando para ver se é só pela eosinofilia. Vamos descartar as outras causas também. Nesses trabalhos de relato de caso, que eu observei que é muito frequente eles investigarem sempre dinofilariose e eumitose gastrointestinal. São duas coisas que quando falam assim, do que foi excluído, essas duas coisas estão sempre ali. O parasitológico de fezes foi negativo e o teste de antígeno para dinofilariose também foi negativo. Então, assim, são duas causas importantes de eosinofilia, relativamente fáceis de investigar. Então, assim, investiga isso primeiro, exclui isso primeiro antes de pensar em síndrome hipereosinofílica, tá? E a gente só chega a afirmar que é idiopática depois que realmente você esgotou as possibilidades. Tá ali aquela manifestação, às vezes o animal tem clínica relacionada com essa infiltração e você não encontra uma outra causa que justifique essa contagem elevada no hemograma. Então, aí sim a gente pensa nessa enfermidade. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Animais que apresentam complexo granuloma eosinofílico obrigatoriamente vão apresentar eosinofilia? Não. Por essa situação, acho que a gente já falou um pouco sobre isso antes também. Nem sempre uma inflamação eosinofílica vai cursar com eosinofilia no hemograma, tá? Então, não. Então, porque às vezes a gente pode... O diagnóstico é citológico, histopatológico, né? Não precisa duvidar do diagnóstico porque você não está vendo eosinofilia no hemograma. É possível, sim, não ter eosinofilia. Perfeito. Vou pular a próxima, porque você já mais do que explicou, que é função e composição dos grânulos, né? Você já falou? Ou você quer falar melhor? Então, eu não sei se a pessoa quer ser muito específica, eu vou falar, porque assim, é muita coisa, tá? Eu estudando para a live, eu fiz um desenho, tá até aqui do meu lado, e é muita coisa, tá? Que o eosinófilo produz, os grânulos não tem uma coisa só, tá? Principalmente nos grânulos de eosinófilos tem 4 proteínas, tá? Proteína básica principal, neurotoxina derivada do eosinófilo, peroxidase eosinofílica e proteína catiônica do eosinófilo, tá? Essas são as 4 proteínas principais que tem dentro dos grânulos. E elas são responsáveis por tudo que o eosinófilo faz, tá? Então, uma participa da geração daqueles radicais de oxigênio, outra é citotóxica para eumintos e também, ao mesmo tempo, danifica o epitélio respiratório. A outra tem atividade antiviral, antifúngica, antibacteriana. Então, assim, é muita coisa mesmo, tá? Qualquer tipo de revisão que vocês peguem sobre eosinófilo, seja em literatura humana também,
vocês vão ver isso que eu estou falando. É muita coisa que o eosinófilo produz, porque é muita coisa que ele faz, né? Ele está envolvido em muita coisa. Então, todas essas substâncias dos grânulos, elas são mediadoras de todas as funções que ele executa, tá? Então, muitas são substâncias pró-inflamatórias, tá? Então, ele chega lá no tecido, não executa o papel dele e morre, né? Ele fica ali, às vezes, perpetuando a sua presença, muitas vezes se auto-perpetuando, né? Como a gente falou, ele produz as citocinas que ele mesmo precisa para continuar ali, vivo por mais tempo, e para estimular outras células, né? Interage muito com o mastócito, neutralizando a liberação do conteúdo dos mastócitos. O eosinófilo pode fagocitar o grânulo do mastócito, isso é uma função também. O eosinófilo tem atividade fagocítica, tá? Não tanto quanto o neutrófilo, ele não é uma célula bactericida tão eficiente quanto o neutrófilo, mas ele também tem essa atuação, tá? Então ele pode fagocitar bactéria, ele pode fagocitar grânulo do mastócito, ele pode fagocitar imunocomplexo, ele pode fagocitar levedura, ele pode fagocitar antígenos particulados. Então ele tem realmente uma gama muito ampla de funções, tá? Que está relacionada com tudo que ele produz, tá? Produz muitas citocinas, produz mediadores inflamatórios, mediadores lipídicos que vão estimular a continuidade daquela inflamação. E o eosinófilo é, acima de tudo, tá, um modulador da inflamação. Tá? A professora Nádia fez uma live maravilhosa também sobre esse tema, sobre o papel dos eosinófilos. E está disponível também aí no Instagram, no GTV. E uma das coisas que ela falou que a gente tem que ter em mente com relação ao eosinófilo é que ele modula a inflamação, né? Então ele é recrutado ali para o tecido e ele libera diversos conteúdos que vão contribuir para que aquele agente, seja ele infeccioso ou não, ele se espalhe, né? Porque um dos elementos da inflamação é a vasodilatação para que as células inflamatórias e outros mediadores cheguem até o local. Só que, como ela exemplificou muito bem, é uma via de mão dupla, né? Tá chegando, mas também pode sair. Então, o eosinófilo chega no tecido para fazer essa modulação principalmente, tá? Para isso, ele precisa de tudo isso aí que ele produz. Tá? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que é sobre se existem alguns medicamentos que podem cursar com eosinofilia. Tem sim. Eu até anotei também. Tá? E assim, é interessante que na dúvida, eu vou falar o que eu fiz, tá? O que eu fiz, e até já tinha, eu procurando na internet artigos sobre isso, na literatura veterinária não tem muita coisa, tá? Principalmente no que se refere à explicação do porquê que esses fármacos podem causar eosinofilia. Até em medicina humana, eu achei um artigo que fala que o mecanismo exato não é muito bem estabelecido. Especula-se que esteja relacionado de alguma forma com o estímulo à produção daquelas citocinas que a gente está falando aí ao longo da live, estimular, né, a produção, mas o mecanismo exato não é muito parecido, não é definido, ainda não é muito conhecido. Que fármacos são esses? Doxiciclina, tá? Isso até na prática, né? O João está aqui na live também, a gente troca muita ideia. E ele trouxe isso para a gente várias vezes, essa observação de que animais tratados para hemoparasita com doxiciclina depois de tratamento tem eosinofilia no hemograma. Isso pode ser um efeito pode ser um efeito da doxiciclina, tá? Alguns fármacos dos grupos das penicilinas, das cefalosporinas podem cursar com eosinofilia. Imipenem e claritromicina foram os que eu encontrei em literatura veterinária, tá? Mas virtualmente qualquer medicamento pode, né? Se o animal tem uma reação alérgica àquele medicamento, essa reação alérgica pode cursar com eosinofilia, tá? E essas informações, tá? Elas estão na bula de qualquer medicamento. Na dúvida, você pode olhar, né? Esses que eu trouxe aqui, eles estão num capítulo daquele livro de doenças infecciosas, do Green. Ele tem um capítulo
acho que no final do livro, não vou lembrar qual, mas é fácil de encontrar, em que ele lista lá os efeitos colaterais de diversos fármacos, dentre os quais a eosinofilia. Tá? Às vezes ele descreve que é uma ocorrência rara, né? Às vezes é mais comum, muitas vezes não tem nenhum efeito para o animal, tá? Essa eosinofilia não vai ter nenhum problema. Se chegar a ter um problema, o diagnóstico disso, se você suspeita de que aquela eosinofilia pode ser por causa da medicação, é remover a medicação, se não for uma medicação que o animal depende para sobreviver. Né? Eu achei um artigo humano interessante sobre eosinofilia induzida por fármacos, em que o diagnóstico foi esse. A pessoa tomava N medicações, algumas inclusive que ela não podia nem interromper, e aí chegaram a uma conclusão de que era por conta de um dos medicamentos, não vou lembrar qual agora, mas é um artigo humano. Chegaram a essa conclusão e, mais uma vez, é um diagnóstico de exclusão. Tá? Você não vai afirmar que se antes de investigar outras coisas. Tá? Foi o caso desse artigo, inclusive. Eles investigaram outras coisas e aí depois que deu tudo negativo, aí começou a remover as medicações que podia remover e observar, e aí chegaram à conclusão no final do processo de investigação que era induzida por um dos remédios que a pessoa fazia uso contínuo. Perfeito. Caramba, tá vendo? Às vezes pode ser isso, né? Mas existem tantas outras causas para a pessoa chegar com o medicamento. Exato. Aí a gente está dificultando a vida do clínico. Vamos para a nossa última pergunta aqui. Depois eu vou fazer algumas perguntinhas que mandaram que eu achei legal para a gente na live. Ótimo. A última pergunta que mandaram foi, apesar da live ser sobre eosinofilia, a pessoa disse que sempre fica na dúvida do que suspeitar quando você tem uma eosinopenia. E aí perguntou se você poderia dizer quais as principais causas de eosinopenia. Então. Legal, claro, vamos lá. Então, eosinopenia, primeiro, em algumas espécies, ela pode ser difícil de caracterizar, tá? Porque algumas espécies, e aqui que eu consigo lembrar agora, o gato, né? O limite inferior de referência para eosinófilo é 0. Então, a gente não tem como caracterizar essa eosinopenia na rotina. Mas os dois principais mecanismos associados com essa alteração são inflamação aguda e ação de corticoide. Tá? Na rotina, são as duas causas que a gente pode pensar. E aí o corticoide é aquilo. Uso terapêutico, estresse sistêmico, vai cursar com eosinopenia. São os dois mecanismos principais que a gente consegue caracterizar, né? São essas as duas causas, tá? E aí tem para associar com outros achados também, né? Essas causas não estão ligadas a outras coisas. Isso. Não sei, talvez a pessoa que perguntou esteja se referindo assim, o hemograma só tem eosinopenia. O que eu penso? Né? Então, isoladamente é difícil, tá? Você não tem é difícil direcionar porque é difícil caracterizar e, consequentemente, especificar, né, a causa e investigar muito mais a fundo. O que eu sugiro fazer é repetir esse hemograma, tá? Dali a 7 dias, porque, né, voltamos a dizer, para aquele animal, especificamente, pode ser que não tenha mesmo nenhum significado esse eosinopenia. Tá? Quando geralmente a eosinopenia induzida por corticóide, a gente tem outras alterações. Né? Você tem um leucograma de estresse, você tem uma linfopenia. Se for um cão, você faz uma bioquímica, a fosfatase alcalina pode estar aumentada. Então tem outras coisas que você reúne para chegar a essa conclusão. Se você observa só a eosinopenia no hemograma, realmente fica mais complicado, tá? Pensar no que pode ser essa eosinopenia. Mas os dois mecanismos principais são esses, a ação de corticoide e nas inflamações agudas. Né? E aí vale uma coisa que eu me perguntei enquanto estudava, é que, poxa, se o eosinófilo tem esse papel tão importante, né, na inflamação, ele modula a inflamação, e aí qualquer inflamação, né, a eosinofilia vai ser observada nos tecidos que demandam mais eosinófilos, né, por tudo que a gente já falou aqui. Mas quando a gente fala de inflamação em si, o eosinófilo também é recrutado, né? E aí talvez a gente possa se perguntar, né? Mas, pô, se o eosinófilo tem essa participação tão incrível, né? Ele tá ali
atuando, por que então no processo inflamatório agudo eu também não vejo eosinofilia? Né? E a resposta disso pode ser muito simples, porque ele está no tecido. Ele não tem o que fazer no sangue. Ele foi recrutado, né? E daí ele tem uma meia-vida curta e não é uma célula numerosa no sangue. Ah, tá. A primeira resposta que a gente observa no sangue é uma eosinopenia. Tá? E aí, mais uma vez, se eu vejo só uma eosinopenia, eu vou pensar então que tem uma inflamação aguda? Não, tá? Não é um marcador confiável você ver só a eosinopenia e pensar que tem uma inflamação acontecendo, tá? Você observa outros achados, o leucograma, principalmente de cão, ele tem outros achados, né, mais confiáveis e mais fidedignos para a gente pensar numa inflamação. A eosinopenia, ela é parte desse processo, né? Se eu vejo eosinopenia junto com leucocitose, neutrofílica, desvio à esquerda e tal, ok. Então essa eosinopenia é parte ali de um processo inflamatório agudo. Agora, se eu vejo só a eosinopenia e o animal não tem nada, né? Talvez seja isso que a pessoa nos perguntar, realmente tem pouco significado clínico, tá? Mas se a pessoa quer investigar, né? Sempre válido, lógico. O que eu sugiro é repetir esse hemograma, tá? Dá aí uma semana, 7, 10 dias, e repete para ver se essa eosinopenia ainda vai estar lá. E aquilo, né? O limite inferior é tão baixinho também, mesmo quando não é 0, às vezes é 100 para cachorro. Aí você tem 98, pronto, já é eosinopenia, sabe? Então, qualquer coisa relacionada com o eosinófilo, ela tem que vir muito acompanhada com seu histórico, com o exame físico, né? É realmente indispensável. Não dá para descolar uma coisa da outra. Perfeito. Eu vou fazer só mais uma perguntinha aqui, que eu achei que pode ser legal. Perguntaram sobre granulações grosseiras nos eosinófilos. Se tem alguma questão com aí. Legal. Então, assim, eu procurei muito, né? Porque é algo até frequente na nossa rotina, principalmente eu faço mais exame de cão e gato, né? Então, em cão eu já vi com alguma frequência. E o que acontece? Esse grânulo ativado, né? Eu creio que ele tem que ser aqueles grânulos gigantescos que a gente vê nos eosinófilos, que às vezes só tem 1, 2, né? Enormes, né? No citoplasma do eosinófilo. O que acontece? Isso pode ser considerado um sinal de ativação. A literatura descreve sinais de ativação dos eosinófilos, tá? Mas na literatura que eu consultei, pelo menos, esses grânulos, né, maiores não estão entre esses sinais descritos, tá? Infelizmente. Eu estou aqui trocando ideia com vocês a partir das coisas que a gente já conversou, enfim. Esse grânulo muito grande do eosinófilo, ele pode ser interpretado como um sinal de ativação, sim, porque uma das formas de degranulação do eosinófilo é um fenômeno chamado de exocitose composta. O que é isso? Os grânulos dos eosinófilos se fundem num grânulo maior e ele libera tudo de uma vez. Isso permite uma ação mais focal, né, desses mediadores. Então, a gente pode, quando a gente observa isso na circulação, a gente pode interpretar como um sinal de ativação. E virtualmente pode ser qualquer coisa relacionada à atuação dos eosinófilos, tá? A literatura descreve sinais de ativação, tá? Em que essa observação estaria incluída, né? Como mais observados, né? Observados com mais frequência em alergias e nas síndromes hipereosinofílicas, tá? A questão da síndrome hipereosinofílica, sim, pode ser muito alarmante você pensar nisso por causa dessa interação, tá? Mas talvez pensar em doenças alérgicas, né, possa ser um caminho. A professora Nádia comentou na live dela que são uma alteração que pode estar relacionada com alterações respiratórias, tá? Eu não tenho essa prática, tá? Tô colando aquilo que ela falou e indiscutível a experiência que ela tem, então com certeza, né? Como infelizmente a gente não recebe histórico, né?
Às vezes fica difícil para a gente, na rotina, às vezes, fazer essa associação, né? Mas é sempre válido investigar, se quando você observar, entrar em contato com o clínico para saber o que esse animal tem, até para saber, né, se é uma alteração respiratória, se é outra coisa, porque a gente consegue pensar que é uma alteração realmente frequente, que vai além daquela variação normal, né? O cão, ele tem, descrito em literatura, e a gente observa isso mesmo, uma variação do tamanho dos grânulos. Mas a gente observa que são situações assim que extrapolam, né? É um eosinófilo com um grânulo gigantesco, às vezes ocupando todo o citoplasma da célula. Então a gente vê que é uma situação atípica, né? Não está naquela variação que é normalmente aceitável. A Natália perguntou exocitose composta. Composta. Isso. Bom, acabamos por hoje. Foi ótimo, foi ótimo. Foi super esclarecedor. Agora, todas as pessoas que estão assistindo a nossa live são obrigadas a não pensar apenas em parasitoses quando pegar um quadro de eosinofilia, não é não, Diogo? Muito obrigada pela participação. Foi super esclarecedor. Queria agradecer em nome da nossa equipe, dos nossos professores, dizer que a porta está sempre aberta aqui para a gente conversar, bater um papo, não só sobre os eosinófilos, mas sobre tudo que você quiser falar, tá bom? Muito, muito obrigado. Quero reforçar aqui o meu agradecimento. Oi, professora. Oi. Eu vi, assim, fiquei muito feliz mesmo, tá? Então, eu só quero realmente receber aqui, reforçar o agradecimento. Espero que tenha contribuído, tá? Para todo mundo que acompanhou a gente. Agradecer as pessoas que mandaram perguntas. Eu adorei as perguntas, porque foram muito pertinentes, tá? Com coisas que a gente observa na nossa rotina, tá? Então é importante falar mais sobre isso. Eu acho que a gente, enquanto médico veterinário, enquanto patologista, a gente tem que procurar entender os porquês das coisas, né? Quando se trata de hemograma, é isso, né? A gente vai atrás do porquê, né? Qualquer alteração do hemograma, a gente é muito arriscado a gente ir por um caminho de julgar uma alteração, associar com uma doença e pronto, acabou, né? Então, eu fico muito feliz, muito grato de ter podido falar sobre esse tema aqui, que eu gosto muito, muito mesmo, tá? Me colocar à disposição aí de vocês, que vocês precisarem, tá? Estamos aí. Espero ter respondido, não sei se todo mundo que perguntou está acompanhando aqui a live agora, espero ter conseguido responder a vocês. Caso não, meu Instagram tá aí, se quiser mandar mensagem, tá? A gente pode conversar. Se não conseguirem o dele, pode mandar pra gente, a gente encaminha. Isso aí, tá? Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até, Diogo. Agora eu vou dar um recado pro pessoal do certificado. Beleza. Tchau, obrigado. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau.